Imagine viver em uma das civilizações mais poderosas da história. Um império que, em seu apogeu, se estendia das costas da Espanha até as margens do Eufrates, cobrindo todo o Mediterrâneo e além. Agora, imagine que tudo isso, essa estrutura de poder, cultura e legado, desmorona. A grande Roma, centro do mundo, se apaga nas sombras. Mas o que realmente causou a queda desse gigante? Hoje, vamos desvendar os fatores-chave que levaram à queda do Império Romano e como suas consequências ainda ressoam em nossa sociedade moderna. Não vamos falar apenas de exércitos invasores, mas da corrupção interna, do colapso econômico e do impacto social que transformaram para sempre o curso da história. Você se atreve a descobrir como uma das maiores civilizações de todos os tempos desapareceu? Fique conosco, porque o melhor está por vir. No final, você entenderá como esse colapso não afetou apenas a Europa, mas o mundo inteiro como o conhecemos hoje. Em seu apogeu, o Império Romano não dominava apenas vastos territórios, mas também definia a vida de milhões de pessoas. Desde as grandes cidades até os cantos mais remotos de seu império, Roma impunha seu poder com uma força imparável. Através de suas legiões, o império expandiu sua influência, transformando povos distantes em súditos da cidade eterna. Mas, além da guerra e das conquistas, Roma deixou um legado tangível em todos os aspectos da vida, do direito, a arquitetura, a língua e até mesmo os costumes diários dos povos conquistados. Para alguém que vivesse nas províncias, mesmo que nunca tivesse a oportunidade de pisar em Roma, a vida seria marcada pela presença romana. Desde os impostos que precisavam ser pagos até as tropas que patrulhavam as fronteiras, Roma estava em todos os lugares. Embora Roma estivesse a milhares de quilômetros de distância, seu poder era sentido em cada canto do império. Mas como chegamos a esse ponto? O que permitiu que uma pequena cidade na Península Itálica se tornasse o centro de um império que cobria 3 continentes? Para entender como Roma caiu, primeiro devemos olhar para um dos pilares que a manteve de pé, sua economia. Durante séculos, o Império Romano prosperou graças a uma das economias mais poderosas da história. No entanto, essa prosperidade também escondia rachaduras que, com o tempo, levariam ao colapso. Em seu apogeu, Roma dependia muito do trabalho escravo. Estima-se que cerca de 25% da população romana fosse escrava, originária das nações conquistadas. Esses escravos trabalhavam não apenas nas casas e terras dos romanos, mas também nas minas, fábricas e obras públicas, ajudando a manter o fluxo econômico. Mas, quando as conquistas começaram a escassear, o fornecimento de escravos também diminuiu. Isso marcou o início da crise. Sem novas terras para conquistar, sem novos recursos para explorar, Roma se viu com um sério problema, sua economia, que havia dependido da expansão, começou a desmoronar. A falta de inovações tecnológicas para substituir o trabalho escravo deixou a economia presa a um sistema obsoleto. As grandes cidades começaram a sofrer com a escassez de recursos, e o comércio entre as províncias foi gravemente afetado. À medida que a economia desmoronava, o Império Romano também lutava contra uma doença interna muito mais perigosa, a corrupção. Roma, que em seus primeiros tempos foi governada por líderes fortes e visionários, começou a cair nas mãos de imperadores corruptos e políticos indiferentes ao bem-estar do povo. Essa corrupção minou a estrutura do império, desde os níveis mais altos do governo até as instituições militares. Mas não foi apenas a corrupção interna que enfraqueceu Roma, as decisões militares também contribuíram. À medida que o império crescia, os soldados romanos começaram a escassear. Para preencher os postos de seu exército, Roma recorreu a mercenários bárbaros, guerreiros de várias tribos germânicas, que foram contratados para proteger as fronteiras do império. No entanto, esses mercenários não compartilhavam a mesma lealdade a Roma que os antigos legionários. Com o tempo, muitos desses mercenários começaram a ganhar poder dentro do próprio império. Alguns chegaram a ocupar cargos militares de grande importância e até começaram a influenciar decisões políticas cruciais. Sua lealdade estava mais com suas tribos ou consigo mesmos do que com Roma, o que desestabilizou ainda mais o governo central, enfraquecendo sua capacidade de resistir às ameaças externas. Finalmente, em 4 de setembro de 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo rei germânico Odoacro.
Esse evento marcou o fim oficial do Império Romano do Ocidente, o último vestígio de um império que um dia foi o coração do mundo antigo. A queda de Roma não foi um evento isolado nem repentino, mas o resultado de séculos de decadência e luta interna. Durante anos, as fronteiras do império tornaram-se cada vez mais vulneráveis, e as invasões dos povos bárbaros, como os visigodos, vândalos e hunos, devastaram regiões inteiras. Apesar dos esforços de alguns imperadores para recuperar o controle, Roma nunca mais foi a potência unificada que foi em seus melhores dias. A deposição de Rômulo Augusto por Odoacro simbolizou não apenas o colapso do governo central, mas também o fim de uma era. Os povos da Europa, agora sem o domínio romano, foram forçados a se reorganizar, dando início a um período de fragmentação política que daria lugar à Alta Idade Média. À medida que o Império Romano do Ocidente enfraquecia internamente, as invasões estrangeiras foram o golpe final que selou seu destino. Os povos bárbaros, como os visigodos, vândalos e hunos, começaram a invadir as fronteiras romanas com uma ferocidade imparável. Roma, que em tempos de glória foi invencível, viu-se incapaz de resistir a esses ataques constantes. Um dos eventos mais impactantes foi a invasão de Roma pelos visigodos em 410 d.C., sob a liderança de Alarico I. Esta foi a primeira vez em 800 anos que a cidade de Roma foi saqueada. Os romanos, surpreendidos e devastados pela perda de sua cidade mais sagrada, viram como a capital do império caía diante das hordas de invasores. Enquanto isso, os vândalos se dirigiam para o norte da África, saqueando Cartago, e os hunos, sob Átila, ameaçavam destruir tudo em seu caminho. Esses ataques não apenas desmontaram as defesas físicas do império, mas também desmoronaram a moral dos romanos, que já enfrentavam tensões internas e econômicas. A perda de fronteiras, que antes eram tão sólidas, marcou o princípio do fim para Roma. A queda do Império Romano não deixou apenas ruínas físicas, mas também teve um impacto profundo na arte e na cultura. Durante séculos, Roma foi o epicentro da criação artística, da arquitetura monumental e do pensamento filosófico. No entanto, com a desintegração do Império, grande parte desse esplendor se desfez, e a Europa entrou em um período de regressão cultural. As grandes construções romanas, com seus imponentes templos, anfiteatros e pontes, foram abandonadas ou destruídas. As estradas, uma das maravilhas da engenharia romana, deixaram de ser mantidas, e o comércio entre as províncias caiu drasticamente. As obras de arte que uma vez celebraram a glória de Roma, tornaram-se relíquias esquecidas. A arte romana, tão refinada e detalhada, foi substituída por estilos mais simples e menos sofisticados. As esculturas e afrescos foram substituídos por representações mais rudimentares, e grande parte do conhecimento romano, incluindo os avanços científicos e filosóficos, foi perdido ou relegado a um segundo plano. A Idade das Trevas, como é conhecida, começou a dominar a Europa, embora essa escuridão só tenha durado até que, séculos depois, o Renascimento trouxesse consigo a recuperação de muitos desses feitos. No entanto, embora o Império Romano do Ocidente tenha desabado, seu legado não desapareceu completamente. Roma havia deixado uma marca indelével em muitas culturas, e essa influência perdurou através de civilizações que, embora não romanas, adotaram e adaptaram muitos de seus feitos. No Oriente, o Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, continuou existindo por séculos. Apesar da queda de Roma, Bizâncio manteve vivas muitas das instituições romanas, desde o direito até a administração pública. Até tentaram recuperar algumas das antigas províncias do Oeste, como Itália e África do Norte, embora com sucessos limitados. Por outro lado, o mundo islâmico, que começava a se expandir no século VII, preservou e ampliou muitos dos avanços da Roma clássica. Desde a ciência e filosofia até a medicina e matemática, os eruditos islâmicos recolheram o conhecimento dos antigos romanos e o levaram além, lançando as bases para o renascimento europeu. De certa forma, a queda de Roma não significou o fim de sua cultura, mas uma transformação. Em vez de desaparecer, seu legado se integrou e evoluiu em novas civilizações, que continuaram a moldar o mundo por séculos. Com o desaparecimento do Império Romano, a Europa entrou em uma era de mudanças drásticas, marcada pela fragmentação do poder. O que antes era um império centralizado e estruturado se desmoronou em uma série de pequenos reinos e territórios, cada um governado por líderes locais, guerreiros e tribos.
Essa nova ordem social ficou conhecida como o feudalismo. Os reinos bárbaros, como os visigodos, ostrogodos e francos, começaram a estabelecer seus próprios sistemas de governo, muitas vezes baseados em alianças tribais e controle da terra. Os nobres locais tomaram o controle de vastos territórios e criaram exércitos privados para proteger seus domínios. Neste caos, surgiram novas lealdades, e o poder se descentralizou de tal forma que cada região operava quase de maneira independente. Mas, apesar da instabilidade política, algo fundamental começou a se desenvolver no sistema feudal, baseado na relação de vassalos e senhores, que perduraria por séculos. Apesar da queda do Império Romano, seu legado ainda vive em muitas das estruturas que formam nossa sociedade atual. Desde o direito até a arquitetura, passando pela política e pela língua, Roma deixou uma marca profunda que perdura ao longo dos séculos. O direito romano, por exemplo, ainda é a base de muitos sistemas legais em todo o mundo. Conceitos como igualdade perante a lei, propriedade privada e contrato são todos princípios que Roma desenvolveu e que continuam a ser aplicados em nossos tribunais. Além disso, a arquitetura romana, com seus majestosos arcos, pontes e edifícios, ainda influencia a forma como projetamos e construímos nossas cidades. Na política, o conceito de República Romana, com seu sistema de senadores e magistrados, serviu de inspiração para muitas democracias modernas. Até o latim, a língua de Roma, ainda vive nas línguas românicas, espanhol, francês, italiano, português e romeno. Embora o Império Romano tenha caído há mais de 1000 anos, sua influência ainda molda nosso mundo moderno, nos lembrando de que, mesmo na queda, há lições e legados que perduram. E assim, com a queda de Roma, a Europa entrou em uma nova era, marcada pela fragmentação, pela luta pelo poder e pelo nascimento de novas estruturas sociais e políticas. No entanto, o legado de Roma ainda vive, guiando as sociedades modernas em sua luta por justiça, ordem e civilização. A história de Roma, desde seu auge até sua queda, é um testemunho da fragilidade dos impérios, mas também da resiliência humana. Os romanos nos deixaram muito mais do que uma cidade ou um império, ou deixaram-nos um legado cultural e político que continua influenciando a maneira como vivemos e governamos hoje em dia. Agora, convidamos você a refletir no que pensa sobre a queda de Roma. Como acha que a história teria sido diferente se o Império Romano nunca tivesse caído? Deixe-nos sua opinião nos comentários. Se você ficou surpreso com essa análise sobre a queda de Roma, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva para continuar explorando mais histórias fascinantes que definiram o curso da história.